Vamos detalhar agora, vamos detalhar as perspectivas, tá? Perspectivas, ó. Perspectivas do BSC, tá? Vamos detalhar. Veja, eu falei para você que os tradicionais sistemas antigos de avaliação de desempenho, eles utilizavam apenas aspectos financeiros, tá? Então vamos lá, veja, vou colocar aqui a visão para a gente entender o que é o BSC. A visão de um gestor que ele só considera aspectos financeiros, ó. A visão dele é essa, tá? A visão dele é essa. Eu acho que dá para ver com verde, né? A visão dele é essa, tá? Só aspectos financeiros, tá? E aí, vamos lá. E aí, percebeu-se que vamos desenhar uma estratégia da organização aqui, certo? Vamos lá. Percebeu-se que certa organização teve queda no lucro. E aí, se você perguntar a esse gestor aqui, gestor, por que teve queda nos lucros? E aí ele vai dizer que provavelmente foi aumento de custo. Por quê? Porque ele só considera perspectiva financeira. Então, para ele, se teve queda nos lucros, alguma coisa aumentou lá embaixo os custos, tá? E aí, qual a estratégia que usa? A primeira estratégia que usa é o quê? É aqui, ó. Cortar treinamento. Ah, vamos cortar custo. Corta treinamento do pessoal. E aí vai subindo, vai cortando gastos com processos internos, tá? E aí vai usando uma estratégia para cortar custos, tá? Agora veja a visão de um gestor que administra com uma perspectiva do BSC, ó. A visão dele é essa aqui, concorda? Concorda que a visão dele é essa aqui? Porque ele administra com a visão do BSC, certo? Então ele vê os 4 aspectos, ele enxerga as 4 perspectivas: a financeira, a de clientes, a de processos e a de aprendizagem e crescimento, tá? E aí você pergunta a esse cara aqui, por que houve queda nos lucros? Aí ele vai fazer um link entre as 4 perspectivas. Ele vai chegar aqui na perspectiva de cliente e vai observar que houve um aumento da insatisfação dos clientes, o que causou uma queda nos lucros. Ou seja, vamos supor que seja uma loja. Aí numa loja, o cliente não foi mal atendido, enfim, insatisfação. Houve queda nos lucros. Por que existiu o aumento da insatisfação? Por quê? Aí ele chega na perspectiva de processos internos e avalia que houve falha de comunicação entre a organização, entre a empresa, entre os seus funcionários, que seja, e os clientes. Mas por que houve essa falha de comunicação? Por quê? Aí ele chega na perspectiva de aprendizagem e crescimento e observa que houve uma falta de treinamento do pessoal. Tá? Pode ter sido um período que entrou funcionários novos e teve falha de treinamento ou falta do treinamento, tá? O que ocasionou uma falha de comunicação, um aumento da insatisfação do cliente e, consequentemente, na perspectiva financeira, uma queda nos lucros. Aí o que é que ele vai fazer? Enquanto esse carinha aqui, o verde, ó, que só administra com a perspectiva financeira, ele vai primeiro lá embaixo e corta treinamento da galera, o cara lascou com a organização. Por quê? Porque a primeira coisa que tem que ser feita é treinar o pessoal. Primeira coisa que tem que ser feita é treinar. Por quê? Porque faltou treinamento. Pegou a jogada do BSC. Veja, são perspectivas que uma depende da outra, uma ajuda a outra, uma ajuda a entender a outra. Elas fazem uma relação de causa e efeito, tá? Relação de causa e efeito aqui, ó. Isso aqui é uma relação de causa e efeito, ó. A falta de treinamento ocasionou o quê? Falha de comunicação. A falha de comunicação ocasionou o quê? Aumento da insatisfação do cliente.
Isso aqui ocasionou o quê? Queda nos lucros. Isso aqui é causa e efeito. Isso é relação de causa e efeito. Causa e efeito. Isso aqui é relação de causa e efeito. Perfeito? Tá tranquilo até agora, né? Tá tranquilo, né? Então vamos lá. Houve isso aqui, certo? Qual a estratégia que essa organização vai usar agora para chegar no seu objetivo principal, que é maximizar os lucros, tá? O objetivo principal dela é maximizar os lucros aqui, certo? Ela vai procurar agora maximizar lucros, certo? É o objetivo de qualquer organização privada, tá? Maximizar lucros. O que é que ela tem que fazer para resolver isso aqui? Para não ter mais queda nos lucros. Tem falta de treinamento, ela vai fazer o quê? Treinar. Vai aplicar treinamento no pessoal. Vai aplicar treinamento no pessoal. O que é que se espera? O que é que se espera quando a organização treina o pessoal? O que é que se espera? Eliminar as falhas que estava tendo, que chegou a causar queda nos lucros. Qual era a falha? Falha de comunicação. Então, a aplicação de treinamento, ela vai procurar o quê? Eliminar falhas, certo? Eliminar falhas. Perfeito? Eliminando as falhas, o que é que se espera? Qual a causa e efeito que se espera? Aumentar a satisfação. Aumentar a satisfação de quem? Do cliente. Aumentar a satisfação do cliente, certo? Ou reduzir a insatisfação, tá? Mas o que se busca é aumentar a satisfação, tá? Aumentando a satisfação, o que é que se busca? Maximizar os lucros. Aqui, ó, maximizar os lucros. Vou colocar aqui na mesma linha. Maximizar lucros, tá? Maximizar lucros. O que é que temos aqui, galera? O que é que a gente tem aqui? O que é que a gente tem aqui, ó? Que você já percebeu aí? Relação de causa e efeito, ó. Relação de causa e efeito. Causa e efeito, tá? Isso aqui é uma estratégia da organização. Acabamos de montar a estratégia de organização. Acabamos de montar, sabe o que aqui? Sabe o que a gente acabou de montar aqui aí? Isso aqui é a visualização gráfica da estratégia da organização. Isso aqui é o mapa estratégico. Isso é o mapa estratégico da organização. O mapa estratégico ele permite visualizar relação de causa e efeito, permite visualizar a estratégia da organização, tá? É um mapa estratégico. Tranquilo? Então aqui, ó, vimos aqui como cada perspectiva é aplicada e vimos aqui um mapa estratégico. Tranquilo? Beleza, né? É fácil, né? É fácil, galera. É fácil. Agora anota aqui duas observações. Anote aí duas observações sobre o BSC. Olha. Primeiro, ele permite, anote aí, permite acompanhar a implementação da estratégia
estratégia da organização, tá? Abreviei organização. Permite acompanhar a implementação da estratégia. Veja, o BSC, ele não cria a estratégia, tá? A estratégia é criada onde? No planejamento estratégico. Né? No planejamento estratégico são definidos os objetivos gerais, as metas, as estratégias, tá? O BSC, ele acompanha a implementação. O BSC acompanha a implementação. Ela avalia o desempenho da organização como um todo. O BSC, ele avalia o desempenho da organização como um todo, tá? Anote aí também. Anote isso aí também, porque não dá aqui, mas vamos anotar também. Avalia o desempenho da organização como um todo. Lembra que eu falei que a ferramenta, é quando a gente viu o histórico dela, lembra que eu falei que ela é uma ferramenta que vai desde do nível estratégico até o operacional, né? Ela é a principal ferramenta da gestão estratégica, que a gente viu na aula de planejamento estratégico, que gestão estratégica é o todo, desde o nível estratégico até o operacional, até o controle, direção, controle, é tudo, tá? É o planejamento, a organização, a direção e o controle, é tudo. Tudo é gestão estratégica. Então o BSC, ele vai avaliar o desempenho da organização como um todo, tá? Como um todo. É a estratégia da organização. O BSC ele transforma a visão, a missão, a estratégia da organização em objetivos específicos. Aqui, ó, ele transforma em objetivos específicos, em metas, tá? Isso aqui pode ser uma meta, eliminar falhas de comunicação pode ser uma meta, aplicar treinamento pode ser uma meta, aumentar a satisfação do cliente pode ser uma meta, um objetivo, uma meta, tá? Maximizar lucros pode ser um objetivo e aí ele ser destrinchado em metas. Veja que o BSC, ele transforma a estratégia da empresa em objetivos e metas específicos para serem atingidos, beleza? Porque ele é uma ferramenta de indicadores de desempenho, tá? Indicadores de desempenho, certo? Aqui, ó, no financeiro, a gente pode utilizar como indicador de desempenho o quê? Aqui, vamos colocar aqui financeiro. Podemos falar aqui no financeiro sobre o quê? Lucratividade, certo? Ou seja, se na questão falar de lucratividade, vai ser perspectiva financeira. Muitas questões, elas fazem o quê? Elas dão lá uma perspectiva, coloca lá, falta de treinamento, coloca lá, falta de treinamento, e fala, a falta de treinamento de pessoal se encaixa em qual perspectiva do BSC? Aí você já sabe que é aprendizagem e crescimento, tá? Aprendizagem e crescimento, falou em pessoas, falou em aspectos de recursos humanos, falou em aspectos de cultura organizacional, falou em aspectos de recursos humanos, cultura organizacional, política da organização, tá? Valores da organização, aprendizagem e crescimento, que também pode ser chamada como perspectiva da inovação. Olha quanta coisa, tá? Pode ser também chamada como perspectiva da inovação, tá? Inovação. Certo? Aprendizagem e crescimento ou inovação. Algumas questões trocam aprendizagem e crescimento por inovação, tá?
Processo interno. Processo interno, qualquer atividade que agrega valor ao cliente. Qualquer atividade que agrega valor ao cliente, certo? Ou seja, são atividades que transformam entradas e saídas, agregando valor ao cliente. Transforma entradas em saídas, agregando valor ao cliente. Transforma informações, transforma produtos, transforma materiais, tá? Transforma material no produto dele acabado. É o processo interno. É o processo de produção, é o processo de comunicação, tá? É o processo de comunicação aqui, certo? Processos internos, beleza? Veja, pessoas não entram em processos internos, tá? A gente vai resolver uma questão que deu muita polêmica entre processo interno e aprendizagem e crescimento. Vou trazer essa questão para vocês para a gente discutir. Mas a questão fala de pessoas, de empregados. Então, é aprendizagem e crescimento, não vai ser processo interno, tá? Processo interno são atividades, relacionado a atividades, beleza? Ao processo de produção. Tranquilo? Vamos lá. Clientes. Cliente, a gente pode usar como indicador o quê? Qualidade de atendimento. Pode usar mais o quê? Tempo de atendimento, tá? Tempo de atendimento, certo? Veja, na empresa que eu trabalhava, e vocês já sabem que eu trabalhei no multinacional, uma cimenteira, né? A Votorantim Cimentos. A gente tinha isso aqui, ó. A gente tinha isso aqui na nossa unidade. Na nossa unidade de logística, a gente tinha isso aqui, ó. A gente tinha aprendizagem e crescimento, que era de pessoas, ou seja, treinava as pessoas nos processos, tá? A gente tinha processos internos, que eram processo de carregamento, processo de estocagem, sempre procurando melhorar os processos. Para quê? Para isso aqui, para diminuir o tempo de atendimento e aumentar a satisfação do nosso cliente que ia lá buscar a mercadoria. Quem era o nosso cliente direto era o motorista. O motorista de um depósito, o motorista de uma loja, ou um motorista que ia pegar uma carga para alguém, ia lá, era o nosso cliente direto. A nossa missão era o quê? A satisfação dele, o menor tempo de atendimento possível. Então a gente procurava melhorar sempre os processos, né? Melhorar os processos, deixar os processos mais ágeis, através de quê? De treinamento de pessoal, através de treinamento, tá? Melhorar os processos para diminuir o tempo de atendimento e aumentar a satisfação do cliente. Para quê? Para gerar lucratividade no final, que é o que a empresa busca, que é o que qualquer organização busca no final, tá? Mas para chegar aqui é preciso passar por tudo isso aqui, ó. Ninguém vai ter lucro do nada, né? Ninguém vai ter lucro do nada. Tem que ter uma estratégia para chegar aqui. Tranquilo? Fácil de entender. BSC não é difícil, tá? Não é difícil. Dá uma lida aí no PDF, dá uma entendida, assiste a aula de novo se não entendeu, tá? Assiste de novo e vamos para frente. Tem mais coisa de BSC. Vou colocar um gráfico aqui de BSC para a gente ver uma visão gráfica do BSC, tá? Vamos lá.